Nobres alunos do ensino médio, vamos ter uma conversa hoje sobre inteligências múltiplas. Quem está no segundo, terceiro ano, ou no primeiro ano mesmo, deve ter percebido que às vezes os focos das disciplinas escolares são geralmente voltados para algumas disciplinas mais, que se dizem mais importantes. Mas a questão da inteligência múltipla é uma teoria feita por um psicólogo cujo nome é Harvard. E ele é da Universidade de Harvard. Ele criou essa teoria da inteligência múltipla observando seus educandos, como professor, como psicólogo. E ele percebeu que existem pelo menos 8 inteligências. E todas elas com suas importâncias. E você, educando, às vezes está pensando: puxa, não vou muito bem em matemática, não vou bem em português, não consigo me destacar. Mas essa português e matemática são 2 inteligências. Tem mais 6. Você às vezes está procurando um momento, um foco na vida, o que fazer. Você deve observar como que são as suas inteligências, quais são as suas aptidões, para de repente decidir o seu caminho. Se você tem uma inteligência bem desenvolvida, talvez seja esse o foco que você deve levar para o teu futuro, mas não menosprezar as outras inteligências, porque o cérebro ele é integrado. Você vai precisar de todas as inteligências para ser um profissional de sucesso, para você ter uma vida de qualidade, tá? Então, esse professor Harvard, ele desenvolveu observando 8 inteligências. Primeira, matemática lógica. É a inteligência matemática lógica da disciplina de matemática que tem a capacidade de lidar com números, de pessoas que têm estratégias, jogadores de xadrez. São pessoas que têm a capacidade e a inteligência de lidar bem com os números de programação, de estratégia, ok? Segunda inteligência, verbal linguística. São pessoas que têm a capacidade de comunicação, de saber lidar bem com as línguas, os poliglotas, a escrita, os grandes escritores, o domínio da língua ou de outras línguas, as pessoas comunicativas, que sabem dirigir bem as palavras, ok? Terceira, inteligência espacial. Inteligência espacial é uma inteligência que você saber se localizar no mundo, saber se direcionar, saber que para que lado que fica tal cidade, onde fica norte, sul, a sua localização. Essa inteligência espacial era muito importante nos primórdios da humanidade, as pessoas que saíam para caça, saíam para saber o retorno, para onde se dirigir, ok? Essa inteligência muito ligada à disciplina de geografia. Quarta inteligência, sinestésica corporal, educação física. Inteligência da capacidade de mobilidade, de coordenação motora, de resolver problemas, de fazer um arremesso perfeito numa cesta, de um chute bem direcionado, a capacidade motora de resolver problemas, essa sinestesia, a educação física, a capacidade de desenvolver perfeitamente os movimentos. Isso é uma inteligência. Nós temos um exemplo extraordinário aqui no Brasil do nosso Pelé, Edson Arantes do Nascimento, uma inteligência sinestésica absurda. Atletas da velocidade, que tem muita velocidade, muita explosão, muita força. Essa anestesia é uma inteligência. A outra inteligência é musical. Inteligência musical, nós temos pessoas que têm uma capacidade, uma sensibilidade para a música, de criação, de observação, de ouvido, a aprender a tocar um instrumento em sua perfeição. Essa é uma inteligência. Nós temos, por exemplo, o Beethoven, que compôs sinfonias até surdo, ok? Inteligência intrapessoal. Intrapessoal é a inteligência que a pessoa tem pessoal dela, de ela se conhecer,
se ela perceber no mundo, ela perceber interiormente a sua capacidade. Nessa inteligência estão grandes filósofos, grandes pensadores, capacidade de se conhecer realmente, de onde veio, por que sou assim, quais minhas capacidades. Ela é mais intrínseca. Inteligência interpessoal é a inteligência que algumas pessoas têm de se comunicar, de fazer amizade, de se relacionar com o grupo, com outras pessoas, com pessoas que têm facilidade de fazer amizade. Nessa inteligência estão grandes políticos, grandes líderes, ok? Eu vou dar um exemplo de uma inteligência interpessoal que eu testemunhei, que é meu pai. Meu pai tinha uma inteligência interpessoal extraordinária. Onde ele chegava, ele conversava com as pessoas, conquistava as pessoas, ele tinha essa habilidade. E um exemplo aconteceu uma vez que fomos para passar uns dias na praia, em Matinhos, e a casa era geminada, casa simples, geminada, e nessa casa tinha aqueles tijolos vazados. Daí tinha um tijolinho vazado que dava nos fundos para uma outra casa. Meu pai conseguiu fazer amizade pelo buraco desse tijolo com uma pessoa lá. Viu a pessoa passando, começou a conversar, chamou, mas ficou tão amiga dessa pessoa que essa pessoa chamou meu pai para assistir o Jogo do Brasil que estava passando na época lá. Falou, não, vem aqui, vamos conversar. Tipo, pro buraco do tijolo. Pessoas que têm essa capacidade, esses líderes, grandes políticos de comunicação e com outras pessoas. Inteligência naturalista, pessoas que têm essa capacidade de se introduzir no meio ambiente, de ter a capacidade de compreender o ambiente, a vida, as suas potencialidades, ligada a disciplinas de biologia, por exemplo. Essa inteligência em tirar da terra a boa produção, a valorização da vida, ok? Então essas são as inteligências de Harvard, as 8 que eu comuniquei: matemática lógica, verbal linguística, espacial, musical, intrapessoal, interpessoal e naturalista. Talvez tenha mais uma que podemos colocar, que não foi que Harvard colocou, que é a inteligência espiritual. Essas inteligências, esses grandes líderes espirituais que existem no mundo, aquela inteligência de se comunicar com algo além desse carnal, ok? Vai mal em uma disciplina? Foco, tentar descobrir a tua potencialidade. Não sabe o que vai fazer? Se conheça. Não desperdice nenhuma inteligência. Mas se você tem alguma dessas inteligências mais desenvolvida, bora caminhar. Feito? Não está nada perdido.